tá? Seus vizinhos fuxiqueiros. Isso mesmo, amiga. Não liga pro que eles falam, não. Eles não sabem como é bom ser vida louca. Cala sua boca! Cala a boca, sai pra lá. Cala sua boca! Você não tá vendo que vergonha que você tá fazendo a gente passar? Os vizinhos todos te chamam de drogada. Você tá jogando o nome da nossa família no chão. Você só se preocupa com essa bendita reputação. Olha, quer saber de uma coisa? Você não é mais a minha filha. Sai da minha frente. Quem queria mesmo? Amiga, você sabe que pode contar comigo, não pode? Eu sei. Ele já volta. Você está sofrendo. Jesus pode te libertar das drogas, te dar um lar e a salvação. Eu não quero saber de Jesus, não. Eu quero fumar, me drogar. Eu posso voar com as drogas. Bravo! É assim que eu gosto. Tá ficando do jeito que eu gosto mesmo, hein? Mas pode ficar melhor, vai, fuma mais. Fuma! Vai, meu, mais forte. Cheira agora, cheira. Isso, cheira. Bebe também. Bebe em cima. Vai na onda, vamos na onda. Quero mais. Isso, menino. Vai. Isso aí vai substituir o colo da sua mãe, o abraço do seu pai. Vai, fuma, cheira, vamos. Isso. Gente, moça, o que está acontecendo com você? Eu acho que tem alguma coisa errada com ela. Alguém pode me ajudar? Moça, por favor. A pressão dela está caindo. Moça, eu acho que ela está tendo uma overdose. Moça, eu acho que ela está morrendo. Vocês sabem o que eu estou fazendo com ela? Sabem? Eu estou pagando o salário dela. O salário do pecado é a morte. E aí? Você quer que eu pague seu salário amanhã cedinho? Hã? Bem cedinho, vamos? Ninguém quer. Eu pago na hora. Tadinha. Ela só queria um carinho, uma atenção da mãe, do pai. Mas eu dou mais. A mãe e o pai abandonou, mas eu não. Sabe o que eu acho mais impressionante nessa história? Que ela é real e acontece todos os dias. Milhares e milhares de jovens morrem nas minhas mãos todos os dias. Mas não se preocupe. Não, você está aí sentadinho, tem nada a ver com você. Eu que me importo com eles, eu sim me importo. Vocês nem se lembram depois que morrem. Eu, no dia do enterro, vou estar lá. Pode ter certeza. E que nesse dia tão maravilhoso, eu estarei lá presente, levando flores. Eu nunca fui aquele filho que você sonhou. Sempre fugi do seu olhar, mas cada vez que me lembrava do seu imenso amor,
começava a chorar. Mesmo assim, sempre me amou demais. Na vergonha do meu erro me acolheu, junto para o lado seu, me escolheu. E cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajuda a te encontrar, pois cada passo que eu der, eu quero te seguir. E mesmo quando me esqueço o que o Senhor falou, a tua palavra mostrará. E sigo em frente caminhando com muita oração, pra desse vale escapar. Mesmo ali, sempre cuidará de mim. Faça chuva ou faça sol, sempre estará pronto a me amparar, me iluminar. E cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajuda a te encontrar, pois cada passo que eu der, eu quero te seguir. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajuda a te encontrar, pois cada passo que eu der, quero te seguir, sabendo que tudo posso em seu poder. Escolho crer debaixo de suas asas. Eu quero estar lá. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada passo que eu der, eu quero te seguir. Na 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 na, na 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 na, cada passo que eu der, eu quero, eu vou te seguir, eu vou te seguir, Senhor.
Guerreiros e guerreiras do Senhor, vitoriosos, valentes e corajosos que estão aqui nessa noite, boa noite! Boa noite! Eu quero ouvir um amém bem forte de todos aqueles que durante essa semana, durante esses cultos, durante esses louvores, têm sentido mais forte, mais perto a presença de Deus. Amém? Amém! Amém. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de estarmos perto dEle, de estar perto dEle. Eu queria dar uma boa noite também para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando através da internet. Uma boa noite para você também. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigado porque você está aqui conosco. Aqui está o povo de Deus. Vocês fazem parte desse povo também. E mesmo que estejam distantes, em outra cidade, outro estado, outro continente até, tenha certeza que Deus está aí com você também. E Ele vai fazer um milagre na sua vida. É interessante sim, ontem eu fiquei muito feliz, porque havia um amigo com o qual não me comunicava durante muito tempo. E ele fez teologia junto comigo. E ele está fazendo um mestrado lá no NASP. E ele está acompanhando a semana. Ontem ele mandou uma mensagem para mim e disse que tá muito bom, está gostando demais. E eu acho que ele deve estar hoje acompanhando também. E é muita gente sim, né? Tem um pessoal que ligou lá do IAN, né, da Faculdade Adventista, lá da Bahia, ligou, né, para o pastor Juninho, dizendo: pastor, eu estou vendo aqui sua careca aqui pela internet, né? E ele contou isso para a gente ontem, né? Então tem bastante pessoas, até conhecidas da gente, que estão assistindo, e eu queria desejar uma boa noite para você também, que Deus realmente continue te abençoando. E eu estou falando aqui, hoje o tema da nossa noite é o Império Contra-Ataca. Então ontem nós falamos que em Cristo nós já conseguimos a vitória, amém? Só que o inimigo dele não deixou isso barato. E ele agora tem um plano, uma artimanha. Mas eu estou falando isso aqui e você deve estar se perguntando: o que ele vai fazer com esse negócio aí que ele está na mão? E eu queria dizer para você que é porque hoje o sermão vai ser paulada. E você precisa estar preparado para isso, né? Mas antes de nós entrarmos na palavra de Deus, no sermão propriamente dito, vamos curvar as nossas frontes e vamos falar com Deus através de mais uma oração para que Ele realmente ilumine a nossa mente nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos acompanhado. O Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. O Senhor promoveu este encontro. Ó Senhor, as lutas são grandes, mas em Ti nós sabemos que podemos vencer. Portanto, não nos deixe estar afastados da Tua presença. Não nos permita estar derrotados nesta guerra. Ajuda-nos, Senhor. Conduza-nos ao melhor caminho, para que possamos, em Ti, vencer as batalhas do nosso dia, ao longo desta semana, e também ao longo de toda a nossa existência. Por favor, Pai, se há alguém aqui hoje que veio triste por alguma razão, que aqui em Ti encontre alegria. Se há alguém que está sofrendo, que possa, pelo Teu poder, ser confortado. Abençoa-nos, Pai, agora, porque iremos para um tema que pega na ferida de muita gente. Por favor, usa-me, Senhor, mas usa o Teu povo também, para que a mensagem aqui seja transmitida pelo Senhor a todos nós. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Então, para o primeiro momento dessa mensagem, eu queria um voluntário aqui na frente. Por gentileza, alguém se habilita? Quem pode vir? Eu preciso de alguém mais ou menos do meu tamanho. Pode ser? Já tem. O cisne negro. Ok? Você vai ficar com essa daqui, tá? O que ele está segurando aí é uma shinai. Shinai é uma espada para treino de samurais, ok? E ela é feita de bambu,
né? Porque no treino se usa armadura, o combate é real, mas se usa uma armadura. E aí, então essa espada é propícia porque ela não machuca. Então ele vai ficar com a espada que não machuca e eu vou ficar com a que machuca. Tá bom? Pode ser? Então o que eu tenho aqui na minha mão é um Bokuto. Bokuto, obrigado. Bokuto é uma espada de madeira. Aqui já não é para treino de combate. Isso daqui é para treinar movimentos individuais. Ok? Então eu vou pedir a permissão. Não sei se pode ligar esse microfone aqui para ficar... Porque eu vou ter que tirar agora esse microfone aqui e vou falar, de repente dá para todo mundo ouvir. Então eu vou ensinar para ele, só para demonstrar, o que é a posição de combate do samurai. Nós falamos dos samurais essa semana, né? Então, vou mostrar para ele, vou demonstrar a posição de combate do samurai. Então, o que você vai fazer? Você vai segurar com as duas mãos, ok? Aqui no cabo da espada, exatamente assim. Aí você vai mirar, isso, de um jeito que se você andar, você vai encostar no meu pescoço. Então, a altura certa é aqui. Só que, detalhe, a lâmina seria essa parte aqui, porque é o lado contrário de onde está essa amarra, ok? Então, você... Bom, basicamente é isso daí, tá? O que aqui, enquanto eu estiver aqui, enquanto ele estiver lá, essa aqui é chamada posição fortaleza, né? E é a melhor para defender. Então, ele está defendido, porque se eu for bater nele, né, se eu for tentar fazer alguma coisa, calma, relaxa. Calma, pode ficar normal, tá? Se eu for tentar pegar ele, como ele está mirando o meu pescoço, né? Então o que vai acontecer? Eu vou ver, ok? Então ele está seguro. Agora, para quem tem técnica, ele não está seguro, tá? Vocês estão conseguindo ver? Tá bom. Então, aqui é a posição de segurança. Nem eu consigo pegar ele, nem ele consegue me pegar. Mas se eu tiver que ficar de lado é melhor, mas eu acho que vai ficar... de lado vai ficar melhor. Ok. Só que aqui a gente vai ficar muito próximo, isso não é bom, tá? Mas só para demonstração dá pra gente entender. Então, o que vai acontecer? O Kendo, que é a técnica do samurai, ela é muito simples, mas ela é, sob o ponto de vista, né, do combate perfeito. Então, existem 4 golpes apenas, tá, fundamentais. Eu vou demonstrar isso aqui nele, ok? Mas, logicamente, eu não vou acertar. E eu vou fazer em câmera lenta, por razões óbvias, né? Porque é o único jeito que eu consigo fazer. Então, eu acho melhor tirar isso aqui um pouquinho. Eu não tenho dinheiro para pagar. Então, vamos lá. Você pode ficar tranquilo, não vou te acertar. Você fica do jeitinho que você está. Pode ficar, não precisa mexer, fazer nada não, tá bom? Então, o primeiro golpe, o mais fundamental, é o Men. Men é o golpe da cabeça. Men em japonês é cabeça. Então, você fala o nome do golpe, você vai acertar. Então, no caso, se eu for acertar a cabeça dele, eu iria, né, aqui e faria meio. Aqui eu acertei ele, não consegui me acertar. Então, antes de eu ir, ele já morreu. Ok? Acertei. O segundo golpe é o Kote. Kote é antebraço. Então, qual que é o meu objetivo? É entrar na defesa dele e pegar o antebraço. Kote. Aqui. Acabou o luto. Não tem mais como lutar. Então, o terceiro golpe é o Tsuki. Tsuki é o golpe na garganta. Então, como é que faz? Muito simples. Eu entro aqui. Saio da espada dele e entro aqui. Ok? Agora, como é muito simples, você tem que ser muito esperto para você conseguir acertar. Porque ele também tem os mesmos golpes que você. Então, qual que é o segredo? É você fazer com que ele imagine que você vai fazer uma coisa
se você não vai fazer. E você faz outra. Entendeu? Uma espécie de blefe. Existem outras coisas que dá para fazer também. Mas, o que acontece? Existe um golpe, eu falei que eram 4, eu mostrei 3. Existe um golpe que faz exatamente isso. E é o do. Do é dorso. O objetivo é pegar ele aqui. Então, o que eu faço? O golpe do do, que é o dorso, eu vou fingir que vou dar um main, aí ele vai tentar defender. Quando ele tentar defender, né, aí eu vou, então seria mais ou menos assim. Pode ficar na defesa aí, tá? E se eu errar, você já está defendido, né? Então, o que acontece? Eu coloco aqui o pé e levanto, como se eu fosse dar um main, né? Só que aí eu vou, pego ele aqui. Então ele pensa que eu vou acertar ele na cabeça, quando na verdade o meu objetivo é pegar ele aqui. Ok? Aí eu sinto dor. Aí você sente dor. Não, na verdade você não sente não. Muito obrigado pela participação. Muito bem. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque no sábado nós falamos que quando Satanás tentou iniciar um levante no céu, ele fez com que os anjos de Deus estivessem reunidos, e aí então ele enganou os anjos. Assim também, quando ele chegou até Adão e Eva no jardim, ele enganou Adão e Eva, dizendo para eles que eles não precisavam confiar em Deus, que eles poderiam confiar em si mesmos, e que ao confiar em si mesmos, eles seriam como deuses, né? E eles não morreriam, que Deus não os mataria se eles pecassem, e que eles seriam como deuses, né? Poderiam ser donos do seu próprio destino, e que seriam mais felizes assim. Porque Deus estava cerceando a liberdade deles. E eu falei no sábado que existem muitas pessoas, milhões de pessoas, que hoje acreditam nesse engano. Então o que Satanás faz é tentar mostrar para você que ele vai bater num lugar, quando na verdade ele está batendo em outro. Então muitos cristãos estão perecendo porque estão imaginando que Satanás vai acertar num ponto, eles se fortalecem naquele lugar, naquela posição, eles geram uma posição de defesa, mas então Satanás no último momento ele acerta aonde o cristão não espera que Satanás acerte. Ele bate aonde você não espera que ele ia bater em você, porque ele te enganou, porque ele engana as pessoas, esse é o objetivo dele. E aí nós temos uma profecia na Bíblia. Na verdade, se você pegar realmente a Bíblia, em termos proféticos, a Bíblia ela tem apenas uma única profecia de tempo. Só que a Bíblia ela utiliza um conceito que se chama repetição e ampliação, ou seja, a mesma profecia, ela vai aparecendo em vários lugares da Bíblia, só que cada vez que ela aparece com elementos diferentes e vai ampliando a visão acerca daquela profecia. É a mesma coisa de qualquer coisa que você aprenda. Matemática, você começa ali no 1 mais 1, né? Mas depois você vai para multiplicação, raiz quadrada, e à medida que você vai desenvolvendo. Então a profecia bíblica é mais ou menos assim. Só que ela às vezes aparece com alguns elementos, às vezes aparece com outros elementos. E nós precisamos saber interpretar. E eu trouxe aqui, rapidamente, 2 profecias para a gente analisar, que na verdade é a mesma, ok? Uma está em Apocalipse, que é um livro profético, e a outra está no livro de Daniel. Mas nós vamos ler primeiro Apocalipse. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse capítulo 6, verso 1 até o verso 5. Apocalipse capítulo 6, verso 1 até o verso 5. Apocalipse é o último livro da Bíblia. O que significa Apocalipse? Não é? Revelação do oculto. Alguns dizem que é revelação do oculto, outros dizem que é revelação oculta, que seria mais ou menos assim: Deus quer te revelar algo, mas Ele faz isso através de símbolos. Então o livro de Apocalipse é um livro profético, é um livro simbólico, é um livro de profecia. E o livro de Apocalipse capítulo 6 tem uma profecia. Dá um detalhe, né, dessa grande profecia da Bíblia.
E aqui lê-se o seguinte: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O que isso significa? Aqui você tem uma visão, uma voz chama, vem, e aí então aparece um cavalo é branco e tem um cavaleiro, e aí foi dada uma ordem, você vai vencer, será vitorioso. O cavalo aí representa a igreja de Deus. A mensagem do evangelho, no determinado período da história, aqui é a época apostólica, aqui você pega o período do ano, até o ano 100, depois de Cristo, ok? É quando a mensagem do evangelho era uma mensagem completamente pura, era uma mensagem desprovida de heresias, pelo menos nós interpretamos dessa forma. Haviam problemas ali, mas o povo andava na mesma direção. A igreja tinha suas crises, a igreja tinha os seus problemas, mas o povo andava ali na mesma direção com uma mensagem pura do evangelho. Aí então vem o segundo ser, que está no verso 3, que diz assim: quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, agora aqui nós estamos falando de um contexto de guerra. Não é? Primeiro você tem um cavaleiro que vence, e agora você tem um cavalo vermelho, um cavalo de sangue, né? Vermelho, a cor do sangue. Então, e ele tem uma espada, né? E ele vai destruindo. Aqui é um período onde a igreja passou por uma tremenda perseguição. A igreja passa por uma perseguição, e a igreja, muitos morrem, muitos sofrem, muitos são presos, muitos são torturados, por causa do amor de Cristo. Mas aí então, vem o terceiro ser, verso 5, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão. Então, agora você tem um cavalo preto, e o cavaleiro tem o que na mão? Uma balança. Balança tem a ver com julgamento, balança tem a ver com pesar, e pesar aqui nesse contexto significa colocar nessa balança a tua crença, as tuas ações, aquilo que você é, aquilo que você faz, aquilo que você pensa. Agora, qual que é a cor do cavalo? O cavalo é preto. O primeiro cavalo era de que cor? Branco. Ou seja, esse cavalo, na verdade, é uma antítese do primeiro cavalo. Agora, se o branco nesse cavalo, no primeiro cavalo, representava a pureza da mensagem, nesse cavalo agora significa uma mensagem o quê? Maculada, impura. Ou seja, o cristianismo, ele começou puro, na época dos apóstolos, mas então os apóstolos morreram, outros líderes tomaram o lugar dos apóstolos, e aí então a mensagem, ela se tornou uma mensagem deturpada. Satanás, a princípio, tentou acabar com o cristianismo, tentou acabar com os discípulos de Jesus através da espada, da matança. Por isso, ele perseguiu, ele fez com que os governos, ele fez com que os exércitos, os governantes, perseguissem e matassem os cristãos. Só que sabe o que aconteceu? Ele não teve êxito, porque quanto mais ele matava, quanto mais as pessoas eram presas e mortas em nome de Jesus, mais pessoas apareciam. Mais cristãos apareciam, mais servos de Deus apareciam. Aí então, ele mudou de tática. E sabe qual foi a tática dele? Eu vou introduzir o erro dentro do cristianismo. Isso vai acontecer. E aí os cristãos, eles vão achar que estão no caminho certo, mas quando na verdade eles estão no caminho errado. E aí então nós vamos abrir a Bíblia lá no livro de Daniel, que é outro livro profético, esse no Antigo Testamento. A profecia é a mesma, os elementos são diferentes, mas a profecia é a mesma. Daniel capítulo 8,
Daniel capítulo 8, verso 10 até o verso 12. Daniel capítulo 8, verso 10 até o verso 12. E diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus. O exército dos céus aqui são os cristãos, os filhos do Senhor. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e as pisou. Lembra do cavalo vermelho? A perseguição, a morte, é disso que está falando aqui. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, que é o próprio Cristo. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ele destruiu a doutrina do santuário de Deus. Ele destruiu a doutrina pura do Evangelho de Cristo, da salvação em Cristo Jesus. Ele trocou essa doutrina por outra, que é a salvação pelas ações, pelas obras, pela caridade, por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E olha só o que ele fez. O que diz aí? Deitou por terra a verdade. E o que ele fez? Prosperou. Deitou por terra a verdade. E o que ele fez? Prosperou. Então ele inicia uma perseguição. Essa perseguição, ele tem êxito em matar, mas ele não tem êxito em destruir o cristianismo. Ele mata cristãos, mas não destrói a doutrina pura. Então o que ele faz? Ele muda de tática. Ele deita por terra a verdade. E aí então ele tem êxito. Ele prospera. Ele tem prosperidade naquilo que ele faz. E isso tem sido até hoje. No coração de muitos crentes. Inclusive, de repente, e Deus nos livre disso, de alguns aqui dentro desse templo agora. Misericórdia. Nós temos cambiado entre dois lados que são desequilibrados na balança. O primeiro lado é você acreditar que as suas ações vão levar você para o céu. Esse é o primeiro problema. É você acreditar que você colocar uma cruz pesada nas suas costas de madeira, e subir escadas de joelhos no milho, e orar, e jejuar, e fazer boas ações, e dar o dízimo, e dar ofertas, e vender os seus bens, e dar para os pobres, e cantar, e pregar, e fazer evangelismo, e um monte de outras coisas. Isso é o que vai fazer você estar no céu. Isso é um grande engano, e isso é um engano tremendo, e destrói a igreja. E esse será o tema de sábado. Como isso destrói a igreja? Nós colocamos degraus de salvação. Eu sou mais perfeito do que você. Eu sou mais puro do que você. Eu sou mais santo do que você. Porque eu faço isso, faço aquilo, faço outro, e você não faz. Porque eu estou longe disso. Porque eu não faço isso, e você faz. Então você é pecador, eu não sou. Você é impuro, eu sou puro. Você é até puro, mas eu sou mais puro do que você. E muitas pessoas têm abandonado a fé, porque elas simplesmente não conseguem. Elas veem na Bíblia aquilo que Deus pede em termos de santidade. E elas falam assim: eu nunca vou conseguir chegar lá. É lógico que você nunca vai conseguir chegar lá, porque você é humano, você é falho, você é pecador. É para isso que existe o poder de Deus, é para isso que existe o poder de Cristo na tua vida, transformando. É Cristo quem faz, é Cristo quem dá o desejo, é Cristo quem motiva você. Não é você sozinho, não é você quem faz, não é você que deseja, não é você quem quer, é Deus que quer em você. Esse é o primeiro lado. Mas existe hoje o segundo problema. O segundo grande engano de Satanás, que tem levado muita gente para longe de Deus, mesmo professando ser cristão,
pode ser resumido em duas frases, que por si só não tem problema. Não tem problema quando você tem consciência absoluta daquilo que você está fazendo. Você tem espiritualidade. Se você é uma pessoa espiritual, uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que busca a vontade de Deus, fazer a vontade dEle, uma pessoa que lê a Bíblia, que estuda, que busca ler boas literaturas cristãs, uma pessoa que busca colocar na sua mente coisas boas, essas duas frases não tem problema. E a primeira frase, mais intelectual, as duas dizem a mesma coisa, mas a primeira frase mais intelectual é assim: isto não é ponto de salvação. E a versão dela mais popular é assim: tem problema não. Ou então, não tem nada a ver. Você já ouviu alguém dizer isso? Ah, isso não tem nada a ver. Ah, isso não tem problema não. Ah, isso não muda nada. Ou então, ah, isso não é ponto de salvação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado ao utilizar essas frases. Eu fui pastor do Colégio Adventista de Belo Horizonte. Inclusive, eu tenho aqui alguns ex-alunos, né? E eu me lembro, nós tínhamos um programa, um culto que era realizado uma vez por semana, que nós chamávamos capela. Então, todos os alunos eram reunidos no auditório do colégio, a gente fazia ali um culto. E aí, então, nós tínhamos que fazer algumas coisas lá, nós cantávamos, né, tinha leitura da palavra, às vezes a gente levava uma novidade, e a gente sempre buscava fazer uma coisa assim, que chamasse a atenção do público que estava ali, né, muitos deles não eram adventistas, não eram nem cristãos, e a gente tentava chamar a atenção deles para a necessidade do evangelho. E eu me lembro de um rapaz, não era adventista, tá, um adolescente, não era adventista, ele era cristão, mas ele não era muito praticante da denominação dele. E aí, então, nós tínhamos um quadro lá que era assim: pergunte ao pastor. Né? Vocês lembram disso? Então, pergunte ao pastor, os alunos perguntavam as coisas e eu tentava responder, né? E chegava cada pérola lá que vocês nem imaginam. E aí, então, esse menino chegou para mim, esse adolescente chegou para mim e falou assim: pastor, responde para mim, é pecado ou não é ouvir música do mundo? Nós chamamos, né, a música secular, é aquela música que não é feita para adoração. É uma música popular, uma música de romance, ou música que não seja para adoração, né? É a música que a gente chama música secular, música que vulgarmente é conhecida como música mundana. Né? E ele me perguntou isso: pastor, é pecado ou não é ouvir música do mundo? E aí, então, eu poderia dizer para ele assim: olha, pecado não é, desde que você saiba escolher aquilo que você vai ouvir, dentro desse princípio. Se você seguir esses princípios, se você for espiritualmente maduro para poder olhar para uma música que não é uma música de adoração e dizer: essa música não é uma música de adoração, mas dá para ouvir porque ela está dentro desses princípios aqui, então você pode ouvir, não tem problema. Agora, eu olhei para aquele cidadão, os olhos dele brilhando, esperando uma resposta. Se eu dissesse: não é, tudo que eu dissesse depois, os ouvidos já estariam bloqueados, porque eu conhecia ele. E eu conhecia também qual era o tipo de música que ele gostava de ouvir. E eu conhecia também qual que era o nível de conhecimento bíblico que ele tinha. E conhecia também qual que era o nível de busca espiritual dele. E sabe o que eu disse? Não ouve. Porque o não, muitas vezes, é a melhor coisa a se dizer diante de uma situação. Porque a gente olha para as pessoas e vê que muitos cristãos não leem a Bíblia, não estudam, não buscam, não estão nem aí para Deus, vêm para a igreja, de repente faz alguma coisa, desenvolve um ministério, mas simplesmente do ponto de vista secular. É uma ação que está fazendo porque é legal, porque é bacana, porque as pessoas estão vendo, mas não há espiritualidade, não há busca espiritual, não há busca de Deus. E como é que eu vou dizer para a pessoa assim: você pode fazer isso, porque se você tem espiritualidade suficiente para fazer, se eu sei que a pessoa não tem.
Se eu sei que ele vai ouvir qualquer tipo de porcaria, e aí então a pessoa diz, não tem nada a ver. Então essa frase não tem nada a ver, ela é um crime na boca e na mente e no coração de pessoas que não buscam a Deus. Então, antes de você dizer assim, isso não tem nada a ver, entenda o que você está dizendo. Se realmente não tem nada a ver, ou se aquilo vai afetar você espiritualmente. Você não pode achar que está defendido, porque quando você defende um golpe, você pode levar outro. Você pensa de um lado, mas você está apanhando de outro. Você está defendido de um lado, mas você está levando, sendo golpeado por outro lado. Tome cuidado com isso. Não vamos entrar nos extremos de uma vida cristã vazia, rígido demais, a ponto de atacar as outras pessoas, apontar dedos, acusar, mas também não flexíveis demais, a ponto de abandonar os nossos princípios, a ponto de abandonar a nossa fé por causa de amizades, por causa de coisas que aparentemente aos nossos olhos são prazerosas e aparentemente para a nossa fraca espiritualidade não tem nada a ver. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu não vou citar exemplos aqui, porque citar exemplos é entrar num campo minado, e eu posso arriscar dar a minha opinião sobre os assuntos. Mas eu queria que você entendesse esse fundamento. Você precisa, antes de perguntar o que é pecado, o que não é, o que é para fazer, o que não é para fazer, antes de você apontar o dedo para o teu irmão e dizer assim, ele está fazendo errado, eu estou fazendo certo, antes de qualquer coisa nesse sentido, você tem que abrir os olhos, contemplar a face de Cristo e perguntar para Deus, através da Bíblia, através do código de conduta que nós temos, se realmente o que eu estou fazendo, a minha visão sobre aquele assunto é a minha visão, é a visão do grupo, que nem sempre é um grupo cristão, é um grupo cristão no sentido completo da palavra, ou se a minha visão é realmente a visão de Deus em mim. Será que você hoje vê as coisas como Deus vê? Ou será que você está sendo enganado por uma falsa verdade que Satanás tem apresentado na tua vida? O meu apelo dessa noite é para você que não lê a Bíblia. E sabe, eu fiz uma pesquisa, não sei se vocês sabem, mas nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia, né? Alguns hoje já dizem que não. Os adventistas do sétimo dia, o povo da Bíblia, porque nós éramos exímios conhecedores da palavra de Deus. Aí a gente vê tanta opinião diversa e tão contrastante, a gente lê o que é publicado, quais são as posições da igreja referente a alguma coisa, profecias e tal, e coisas da vida cristã, no estilo de vida cristão, e aí eu olho para a igreja, e eu vejo uma confusão tão grande. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso dessa forma, eu acho que é isso aqui, eu acho que aqui que é o caminho, eu acho que é daqui, eu acho que isso aqui está errado, eu acho. Um monte de eu acho, né? E aí você começa a questionar o achismo das pessoas, e você vai perceber que não tem fundamento bíblico nenhum para a posição e opinião de muitas delas. E aí eu fui atrás de uma pesquisa, eu não sei se vocês sabiam, mas existe uma pesquisa que foi feita com jovens adventistas. E essa pesquisa chegou à conclusão de que cada 100 jovens adventistas do sétimo dia, 6 leem a Bíblia de vez em quando. Jovens, não pensem que vocês são o futuro da igreja. Não são. Vocês são um presente dessa igreja. Nos dois sentidos da palavra. O presente no termo de tempo. E o presente no termo em que Deus oferece para esta comunidade, para esta igreja. Muitas vezes, vocês não serão valorizados. Muitas vezes, vocês nem serão compreendidos.
muitas vezes poderão até ser rejeitados. Mas eu quero que vocês tenham em mente uma coisa: fundamentem-se na palavra. Fundamentem-se na palavra. E o diabo fugirá de vós. Vivam de acordo com essa palavra. Vivam de acordo com o que Deus quer de vocês. E vocês serão as pessoas mais felizes deste mundo. Busquem a aceitação. Mas busquem a aceitação em primeiro lugar de Deus. Estejam irrepreensíveis diante dEle. Sabe, eu posso estar falando aqui agora para um jovem ou uma jovem que não se encontra nessa condição e pensa assim: eu não estou no patamar que Deus quer de mim. E de repente por isso está pensando em desistir. Olha para as pessoas e pensa: eu não posso ser como fulano, eu não sou como ciclano. Para de se comparar com os outros. Porque se comparar com os outros é se nivelar por baixo. E você não pode, na sua vida espiritual, se nivelar por baixo. Na sua vida espiritual, você tem que se nivelar pelo próprio caráter de Cristo. É assim que você tem que ser. É assim que você tem que viver. Agora você não vai conseguir. A única forma de você conseguir ser igual a Cristo é Ele vivendo em você e transformando a tua vida por completo. Se você tem esse desejo essa noite, eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos cantar a última música. Nós só podemos estar na presença de Deus por completo quando nós estamos totalmente rendidos a Ele. E é isso que nós vamos cantar agora. Faça dessa música a sua oração particular com Deus agora. Cante para Ele. Pense nele. Fale com Ele. Nada, Senhor. Que posso fazer? E muito menos fazer alguma coisa para alcançar o teu favor. Se não entregar, mas quando entregamos o nosso coração, a nossa vida a Ti, o meu coração, o Senhor transforma a nossa vida, muda o nosso coração e nos faz pessoas novas, livres para amar o Senhor e viver felizes. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos viver assim, de acordo com o Teu querer, a Tua palavra, a Tua vida em nós, o Teu poder agindo em nós, em nome de Jesus. estarei
ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, teu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Se você tem fé, cante, cante com toda a voz do coração. Com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, teu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Ah, Senhor nosso Deus, quantas vezes nós caímos e fomos enganados por pensar que éramos fortes quando na verdade éramos fracos, por pensar que aquilo que nós estávamos fazendo, pensando, assistindo, vendo, contemplando, gostando, não iria afetar a nossa vida espiritual, mas então quando nós imaginamos, quando nós percebemos, já estávamos tão distantes do Senhor. Talvez seja essa, Senhor, a situação de alguns aqui nessa noite, enganados pelas luzes do mundo, pensando que não tem nada a ver. Senhor, tenha misericórdia de nós, para que possamos, através da Tua Palavra, entender qual é o Teu plano para a vida de cada um de nós. Senhor, se nós o buscarmos com sinceridade, com todo o nosso coração, seremos fortes e conscientes da nossa espiritualidade, e assim poderemos contemplar algo e saber, pelo poder do discernimento do Espírito Santo, se aquilo é bom ou se não é bom. Portanto, Pai, ajuda o Teu povo, ajuda os Teus jovens a fazer escolhas espirituais, a buscá-lo com sinceridade de coração, a ter o discernimento do Espírito Santo, a ter a unção poderosa do testemunho, que a vida dos Teus jovens, a vida dos jovens desta igreja, a vida dos membros desta igreja seja revestida pela armadura de Deus, e que assim, Senhor, nós tenhamos todo o poder necessário para vencer as batalhas da nossa vida contra a tentação, contra o inimigo que nos cerca, que nos rodeia. Mas antes que ele se achegue a nós, o Senhor é barreira perante ele, e ele não poderá atingir a nenhum de nós, porque o Senhor é nosso Deus e não desampara os Teus filhos. Ajuda-nos, Senhor. Leva-nos de volta aos nossos lares em segurança e na paz do céu. Que amanhã sejamos vitoriosos ao longo do dia, e que aqui à noite haja testemunho do Teu poder na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Viu